Estimados irmãos e irmãs, continuando a nossa reflexão, Eu amo a minha igreja. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a comunhão dos santos. Acreditar na Santa Igreja Católica e na comunhão dos santos está intimamente ligado. A igreja é a pátria daqueles que participam em Jesus Cristo das coisas santas, do sacramento do corpo e do sangue de Cristo, do perdão dos pecados e do amor de Deus pelos homens. A igreja transmite a fé através dos plenos poderes de Jesus. Ela administra os sacramentos e funda assim a comunhão dos santos. Por vezes dizemos, um homem só não é nada, ou ainda, aplicado à igreja, um cristão sozinho não é nada. Só no interior de uma comunidade um homem pode tornar-se o que realmente é. Só em sociedade ele pode fazer crescer os seus dons, fazer agir o seu ser particular e realizar-se. Sabemos que a comunidade é vital para nós e, contudo, só com muitas dificuldades aprendemos a viver em sociedade. Escutando a palavra de Jesus, aprendemos a natureza da comunidade que ele funda. Nesta comunidade, os pequenos são grandes. Jesus toma nos braços as crianças e diz aos adultos, sede como elas. Jesus escolhe pescadores do lago de Tiberíades para apóstolos e confia-lhes a missão de congregar e dirigir sua igreja. Nesta comunidade, todos têm uma oportunidade. Jesus deixa-se convidar pelos publicanos e come com eles. É a uma mulher que ele fala do reino de Deus. Aos pecadores diz, Deus perdoou-vos, e aos ricos dai aos pobres. Nesta comunidade, os desanimados encontram o que esperam. Jesus cura os doentes e os que sofrem de deficiência, devolve a liberdade aos que estão possuídos pelo mal. Na comunidade cristã, reúne-se todo tipo de pessoas de origens diversas que na vida cotidiana pouco têm em comum. Judeus e pagãos, ricos e pobres, homens e mulheres, comerciantes e rurais, mestres e artesãos, jovens e idosos, pessoas de êxito e fracassados, sãos e doentes, proprietários de terra e trabalhadores assalariados. Eles partilham o que lhes é importante, a fé em Jesus, a confiança na sua palavra, o lugar à mesa e a esperança na vida que ele promete aos que o seguem. Quando rezam, fazem-no como ele lhes ensinou. Pai Nosso, chamam uns aos outros irmãos e irmãs. Esta atitude fraterna não é evidente no mundo que mede o prodígio de um homem ou de uma mulher segundo o modo como se impõe aos outros. Os cristãos não recebem automaticamente esta aptidão com o batismo. Cada pessoa no seio da comunidade pode cometer erros, pecar contra o próximo, falhar. Já as primeiras comunidades fizeram esta experiência. Podemos aprender delas como viver com os nossos erros e as nossas faltas. A comunidade de Corinto, fundada por São Paulo, é um bom exemplo, pois conhecemos os seus problemas e também as exortações que São Paulo lhes dirigiu. Nessa comunidade são cristãos, santos, os que têm conflitos uns com os outros e que chamam aos tribunais os injustos, ou seja, pagãos. São Paulo incita-os com vigor a fazer a paz e a reconciliar-se. Outras hesitam comprar no mercado a carne destinada a ser imolada aos ídolos e a comê-las quando são convidados. São Paulo os conforta na sua liberdade de cristãos, mas ao mesmo tempo os exorta a tomar em conta os mais fracos no seio da comunidade e a não lhes dar ocasião de queda.
Há igualmente discussões sobre os diversos ministérios no seio da comunidade, para saber qual é o mais agradável a Deus. São Paulo resolve este problema recorrendo a uma comparação que mostra bem o que eles entendem por comunidade. Escreve: sucede com a comunidade o mesmo que com o nosso corpo. Tem diferentes membros, olhos para ver, ouvidos para ouvir, mãos para agarrar, pés para andar. Nenhum membro pode ser substituído na sua função por outra pessoa. E quando um membro sofre, é todo o corpo que sofre, pois o corpo é uma unidade. Acontece o mesmo com a comunidade. Cada um tem a sua função, um como apóstolo, outro como profeta, o terceiro como médico, e a diversidade de ministérios que identifica a comunidade. Vós sois linhagem escolhida, sacerdócio régio, nação santa. Através desses títulos honoríficos, São Pedro exalta a sua comunidade de homens e de mulheres, os quais sabem que são pecadores diante de Deus e dos seus semelhantes. Encoraja-os a tornarem-se o que Deus quer que sejam. O povo de Deus não é constituído só por pessoas que vivem ao mesmo tempo na igreja visível. Dela fazem parte também os mortos que estão ainda a caminho para a comunhão integral com Deus, assim como numerosos bem-aventurados que contemplam Deus face a face. Meus irmãos, minhas irmãs, não existe comunidade perfeita. Não existe comunidade totalmente e plenamente santa, porque ela é formada por pecadores. Se você está numa comunidade e deseja afastar-se porque de fato acha que lá não é o lugar, então espera você morrer para você entrar na comunidade perfeita, que é a Trindade do céu, que é a Trindade Santa. Essa sim é a comunidade perfeita. Fora ela, nenhuma comunidade neste mundo é perfeita, é santa. Nós todos estamos aprendendo a perfeição. Quando alguém decide abandonar a comunidade ao qual pertence porque encontrou algum conflito, porque o padre fez ou falou isso, porque o bispo fez ou falou isso, porque alguém fez ou falou isso, então você é dos membros da comunidade o mais covarde, porque no momento de dificuldade você foi o primeiro a pular fora do barco. Então, nada mais justo do que nós caminharmos sem você, porque a covardia é a pior das características de qualquer pessoa. Temos nossas limitações, isso não é segredo para ninguém. Temos nossas dificuldades, todos nós sabemos. Mas fugir à sua responsabilidade de tentar mudar os rumos de uma comunidade, tentar fazer com que as pessoas aprendam e apreendam com Jesus a viverem a caridade, a fraternidade e o amor, fugir a essa responsabilidade, fugir a essa missão, é das traições a pior. Assemelha-se talvez a Judas, que não entregou Jesus, mas entregou a missão de fazer com que Jesus fosse mais amado, conhecido, seguido. Então todos um bom dia.